Voltamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, debatendo sobre a questão da violência. Este é o programa número 2. Por quê? Porque teve um programa na semana passada que você pôde assistir e, como eu já disse, nós continuamos inclusive com as mesmas roupas, porque no mesmo dia nós gravamos, para que você tivesse uma continuidade deste tema que é extremamente interessante. Eu quero começar nesta segunda parte usando uma frase muito essencial, muito simples, mas a questão da produção da violência. Uma sociedade desigual produz violência na proporcionalidade da desigualdade que ela instala. Ou seja, quanto mais desigual for uma sociedade, mais produção de violência haverá. Como vocês veem a questão da desigualdade social? Vocês já tocaram nisso, já tocaram na questão da educação, já tocaram em vários elementos que fazem com que o Estado brasileiro tenha manifestações de violência tão grandes e às vezes tão midiáticas. Mas uma sociedade desigual, com tantos avanços que se diz que temos hoje, somos a 5ª economia do mundo, mas estamos não sei que número em educação, por exemplo, né, em acesso a condições de trabalho, a dignidade social. Como vocês veem essa desigualdade como fomento, como alimento para violência no Estado brasileiro? Sérgio Pes, vamos começar por você. Bem, eu não acredito que o ser humano pare de produzir violência diminuindo a desigualdade social, estrutural, de onde ele possa viver e existir. Qualquer país no mundo, por mais desenvolvido que tenha, nós encontramos produções de violência. Nos Estados Unidos, frequentemente, um sujeito pega uma arma e vai para uma escola, onde parece que é o local preferencial, e descarrega 1 ou 2, 3 armas e depois se mata ou não. Nós tivemos num dos países nórdicos, que agora não me lembro o nome, né, em que o sujeito matou 60 e poucas pessoas, né, por questões de entendimento político, étnico, racial, coisa que tal. Né? E por aí vai. Na Inglaterra, tu te sente muito seguro em andar na rua, mas não quer dizer que não existam atos violentos sendo acontecidos, mas de outra natureza, de outra tipificação. Bem, é verdade que nós precisamos resolver esse problema das nossas desigualdades econômicas e sociais, acesso à moradia, coisas que vários países, ou pelo menos alguns, deram alguma solução para isso. Eu, esses dias, num debate numa universidade, trazia de pronto assim uma questão. Somos todos homicidas? E, evidentemente, alcancei o propósito provocativo, né? O ser humano, ele, na sua origem, muito provavelmente matava o seu vizinho, devorava, não tinha norma nenhuma, não tinha lei alguma. Isso fez parte da aurora humana, da infância da humanidade. São séculos e séculos, milênios em que o ser humano vem, e tu certamente, né, deve ter lembrado algumas passagens do Nietzsche na Genealogia da Moral, David, em que ele traz algumas contribuições importantes. Aliás, né? Abrindo parênteses, por favor, gente, você que é um leitor, que gosta de dicas de livro, está aí, Genealogia da Moral, de Nietzsche, escrito no século XIX. Pensar em liberdade, né? Quer dizer, bom, é fazer o que eu bem queira? Bom, poderíamos sair matando. Não, mas eu matar alguém? De perto ninguém é normal, diz o ditado, né? Nós podemos nos pensar, somos todos bonzinhos, tinha uma ótima época, né? O brasileiro é bonzinho. Isso não é verdade? Já que tocávamos em transparência, vamos desmistificar isso. Quer dizer, nós podemos, e é uma luta cotidiana que cada um tem que travar consigo mesmo, por ideais civilizatórios. A qualquer momento estamos sujeitos a, de repente, cometer algo nem tão bárbaro, mas faz parte da nossa constituição subjetiva algo, um arcabouço primitivo, rústico, amoral, e que no processo nosso de constituição psíquica e de subjetividade, nós precisamos lidar permanentemente com isso. Nietzsche falava de o que o ser humano fez com aquela naturalidade instintiva. Teve que colocar para dentro de si como se ficasse numa segunda pele. E aí faz o que com isso? Né? Diz ele que uma das primeiras coisas que o ser humano faz, com o que ele chama então de má consciência, é exteriorizar com as judiações que nós fazemos cotidianamente com os outros.
Sim. Né? Então, quer dizer, esse arcabouço primitivo a gente vê nesse prazer que as pessoas têm em assistir esses filmes de estripamento de um outro, quando acontece um acidente, né? O engarrafamento Curioso, né? nem é por uma questão viária, é porque todo mundo para olhar. Agora, quando faleceu esse foi morto esse menino, alguns jovens foram lá para ver. Uma curiosidade mórbida de ver um corpo baleado, mortificado já, em decomposição. Quer dizer, essa morbidez, ela está aí, em todos nós, de uma forma ou de outra. Então, é uma luta cotidiana para que em ser livre significa eu não vou poder fazer o que bem entenda, o que os meus impulsos mais primitivos possam me palpitar. A liberdade, já para Rousseau, está ligado ao contrato do social, de fato. Agora, é interessante quando tu tocas, eu sinceramente acredito que a desigualdade social é uma das grandes produtoras de violência. Sociedades mais igualitárias, a produção de violência é menor. E isso são alguns índices que, para mim, me parecem possíveis. Agora, tu tocas de forma muito própria nessa questão da má consciência e do que fazemos com o outro, com a danação do outro e tal. E eu remeto para o Coronel Escúcio esta ideia, Coronel, de que esses problemas, por exemplo, a produção de violência, fruto de uma desigualdade, de um poder, alguns terem alguma coisa, outros não terem nada, está muito presente na sociedade. O senhor concorda que isso é possível ou pensa como Sérgio, diferente dele? O que o senhor imagina sobre isso? Bem, eu acho que nós vivemos numa sociedade em que as desigualdades são muito profundas, né? Nós temos, habitando lado a lado, pessoas com condições dignas de sobrevivência e outras com nenhuma condição. E evidentemente que essa situação, essa realidade vai importar de alguma forma, até por um instinto de sobrevivência, manifestações de violência. Isso eu não tenho dúvida. O que me parece fundamental nessa discussão são os exemplos que nós temos tido no país, né? As manifestações de autoridades, especialmente das grandes autoridades, e nesse aspecto, especialmente da classe política, né, que tem se manifestado com maior veemência na história e mais particularmente nos últimos tempos, né, em que se nós nos reportarmos a condição dessas pessoas menos aquinhoadas, que recebem a informação nas suas casas de grandes desvios, de uma autoridade gastar, né, num simples almoço ou numa semana, como foi referido antes, né, a quantidade de dinheiro que gasta, né, e que isso remonta, vamos dizer assim, a 3, 4 salários do mês dessa mesma pessoa quando recebe um salário mínimo, né? Nós temos muitas pessoas que sobrevivem sem receber um salário mínimo. E isso me parece que acaba por legitimar determinadas condutas. E esse legitimar entre aspas, evidentemente, né? Eu me sinto, por essas condutas, legitimado a também praticar os meus atos de violência. Me parece que isso é que está muito presente na nossa sociedade e é isso que nós temos, particularmente nós, temos vivenciado no dia a dia, né? Pessoas, de certa forma, por esses exemplos, por essa dimensão que se dá dos desvios, da roubalheira, em muitos casos, né? Nós temos esse momento histórico, né, que foi referido antes, em que quantos e quantos e quantos milhões foram desviados, os outros casos aqui no Rio Grande do Sul foram apurados recentemente. Isso é um noticiário permanente, né, de grandes desvios, de pessoas que enriquecem de um momento para outro, né? Então isso acaba por afetar, na minha avaliação, acaba por afetar o comportamento da sociedade. E esse comportamento da sociedade, de certa forma, se sente, essa mesma sociedade, ou parte muito pequena dela, evidente, acaba se sentindo, como eu disse, legitimada por esses atos. E isto reflete seguramente nessas manifestações de violência que nós estamos experimentando. Juiz Luiz Jones, depois dessas colocações de ambos, como vê essa questão da desigualdade?